por um convidado. Já é um começo. Boa, Molissane. Já se faz presente. E aí? Estão me ouvindo? Breno, tá mutado. Nossa, tem muita gente. Uau. Eu tô vendo pelo... Peraí, Tá. Por enquanto, 2 pessoas. Queria esperar o pessoal entrar um pouquinho mais. Vou admitir uma galera que tá entrando aqui também. Legal, legal, legal. Pessoal entrando em peso aí. Stephanie, Rafa. Laura também acabou de entrar. Gabi. Legal, legal. Legal. Pessoal, se vocês quiserem, tá entrando com o vídeo, tá? Também é preferível aí, fica ao critério de vocês, tá? Eu vou desmutar. Tem umas pessoas ainda pedindo para entrar. Vamos esperar o pessoal entrar em peso para a gente começar a fazer alguma coisa. Legal, o Felipe entrou. Top, top, top. Legal. Se o pessoal puder dar um feedback aí no WhatsApp, dizendo como é que tá o áudio, se tá ouvindo legal, ficaria muito grato, hein? No grupo aí da sala, ficaria da hora. Peraí. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Perfeito. Tá. Do lado esquerdo, do lado direito, né? Tem o bate-papo aqui que os alunos conseguem estar tirando dúvida, perguntando para você aí também. Ah, legal. Legal. Aqui, ó. Eu vou desmutar uma galera aí pra estar conversando com a galera, tirando vocês do mudo. E aí vocês podem dar um feedback aí se tá funcionando certinho. Felipe, tá ouvindo? Tá com o microfone aí? Tô ouvindo. Você tá conseguindo me ouvir? Tô conseguindo ouvir. Fala um pouquinho mais baixo só. Mas tá perfeito. Peraí, acho que eu vou ajustar o negócio aqui. Stephanie também, acabei de desmutar. Fechou, galera. Tô admitindo todo mundo, tá? Por enquanto tem 9 participantes, mais um, tá entrando. Legal, legal. Bom, pessoal, todo mundo tá ouvindo? Tem um chat aqui do lado, tá? Caso vocês queiram estar utilizando aí. Pra tá trocando uma ideia também. Pra tá perguntando qualquer coisa, beleza? Vou ficar à disposição de vocês aí. Enquanto a galera vai entrando aí também. Eu recomendo que quem está usando o aplicativo pelo celular, deixe o celular na horizontal, tá bem? Deixe o celular virado. Desse jeito, sim, eu vou ter que estar compartilhando tela com vocês no meu computador, certo? Mas aí fica a critério de vocês também aí, tá? Pode falar. Gabriel, acho que tem um pessoal aí que não tá te ouvindo. Será? Ó, tá, eles estão falando no bate-papo aí do seu lado direito aí, você viu? Tá, legal, legal. Pera aí. Ó. Você consegue ativar e desativar o controle de voz deles aí. Sim, sim. Mas eu já liberei para todo mundo já. Tem uns que não tem. O Lucas, a Karen e a Gabriela estão desativados. Acho que eles desativaram, né? É do Sim, lado talvez. esquerdo. Talvez sim. Lucas, Sani, tá me ouvindo? A Gabriela. Tá tudo. Beleza. Karen, tá me ouvindo? Tô. Maravilha, legal, legal.
Bruno também entrou. A Gabriela também, tá me ouvindo, Gabriela? Uhum. Eu? Maravilha. Tem várias Gabi, né? Quem for Gabi, fala que tá ouvindo. Ó, uma dica é o quê? No momento que o professor estiver dando aula, né, vocês podem permanecer com o áudio de vocês desligado. Por quê? Às vezes o cachorro passa correndo latindo, né? Às vezes algum barulho cai no chão e aí acaba tirando a atenção do professor. Aí, então, assim, tem alguma pergunta, pode perguntar aqui no bate-papo, ou tiver alguma questão, quiser falar com o professor diretamente, né? Aí você liga, fala com o professor e depois desliga o áudio de novo. Aí, às vezes, não ficar dando interferência com o professor. Bom, tá dado a dica aí, tá? Fica a critério de vocês aí. E eu falei que não é pra ficar entrevista aí, vocês estão surdos. Tá bom, eu tô ouvindo todos vocês, tá? Maravilha, adorei esse participante. Ok, vamos lá, pessoal. Ó, fica a critério de vocês, se vocês querem abrir a câmera ou não. Em relação ao microfone, enquanto eu estiver explicando, caso vocês queiram estar mutando, tá? Também fica a critério de vocês. Durante essa aula, a gente vai ter aí mais ou menos cerca de 1 hora de explicação, tá? E eu programei 15 minutos depois para a gente tirar qualquer dúvida. Lembrando que essa aula vai ser também postada e eu também estarei no final da aula enviando no grupo de vocês o resumo que eu vou estar explicando para vocês hoje, em formato de Word, caso vocês queiram estar participando ou algo do tipo, tá? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Colocar no chat aí? Tá de boa? Então tá, maravilha. Felipe faz joinha para a câmera. Só para... Maravilha, então. Vamos lá. Vaniaga, como que eu peço o Vaniaga? Maravilha. Eu vou mutar o Bruno, porque o Bruno não para de falar. Então, mutei o Bruno. Depois eu deixo ele falar. Ó, galera, seguinte. Primeiramente, né, saudade de todo mundo aí. Fico feliz de estar conseguindo fazer essas aulas com vocês, tá? A princípio eu ia usar lousa com vocês, mas a câmera não focou muito bem aqui, eu estou meio inseguro de usar a lousa. Mas eu ainda estou aqui com compartilhamento de tela e eu vou estar compartilhando um tema com vocês, tá? Lembrando que nessas aulas, os temas serão feitos de forma curta, mais encurtada. Quando as aulas voltarem presencial, a gente vai estar, no caso, resolvendo aí com todos vocês em como tá revisando esses temas. Então não se preocupem quanto a isso, tá? E fico feliz que vocês colaram em peso aí, olha só, 17 participantes. É bem legal isso aí para a gente estar fazendo, beleza? Então vamos lá, mais uma dica. Quem está usando o celular, no aplicativo no celular, deixa o celular na diagonal, que é mais fácil para vocês. Quem está pelo computador, perfeito, fechou? Maravilha? Caso vocês queiram também estar usando qualquer que seja, um caderno, alguma coisa para anotar, pode ficar tranquilo. Ah, mas professor, não consegui anotar. O que acontece? Se você não conseguir anotar, tá de boa, porque eu vou mandar esse arquivo justo no grupo do WhatsApp de vocês, tá bem? Maravilha. Eu vi que a Ana está com o microfone aberto, a Ana Humberto. Ana, consegue me ouvir? Consegue falar? Tá, eu acho que ela não quis falar comigo. Mas o Felipe quer, tudo bem, sem problemas. Então, vamos lá, tá, galera? Vou estar compartilhando tela com vocês e a gente vai estar começando aí a matéria de hoje, no caso. Como vocês estão vendo aí, vai aparecer no computador, no aplicativo de vocês, eu estou colocando aqui, no caso, uma matéria para a gente estar começando, tá? A gente vai começar falando um pouquinho aqui do imperativo. Durante esses dias de pandemia, né, que tá a gente meio afastado, eu sei que o inglês fica um pouco travado, a gente não procura estudar. Eu já fui aluno como vocês, eu entendo perfeitamente. Mas o problema é que a gente precisa voltar com temas mais simples, tá? Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o imperativo, no qual vocês estão acompanhando comigo a tela do meu computador aí, tá bem? Acho que vocês estão lembrados quando nós falávamos nas aulas, né, um pouco sobre verbo. Eu lembro que um dos últimos temas que eu dei de falar com vocês foi um pouco a respeito da montagem de frase e eu quero justamente voltar a relembrar isso com vocês, só que de forma mais simples, onde não venha a acatar tanto assim a exigência de vocês.
Beleza? Então, eu escrevi aqui para você. Ó, o que é um imperativo no caso? O imperativo é usado para falar, no caso, né, dar uma sugestão ou uma ordem, ou um conselho. Então, vamos lembrar dos verbos que a gente estava vendo até uns tempos atrás? Justamente, no caso, para a gente não estar esquecendo como é que funciona. Quando você manda uma pessoa, no caso, fazer alguma coisa. Sabe quando a mãe fala para você, lava a louça, arruma o seu quarto, não sai na rua, e agora em tempos como esse que estamos vivendo, não esquece a máscara. Tudo isso pode ser considerado imperativo, tá? Aquilo que você manda ou realiza fazer. Normalmente as pessoas aprendem a conjugar verbo sempre dizendo assim, né? Ó, vou escrever para vocês verem aí. Dessa forma, colocamos a palavra to e colocamos o verbo depois. E aí nós temos to walk, to be, to run, to wash e por aí em diante. Mas normalmente, quando a gente fala especialmente sobre essa questão de verbo e etc., é legal que a gente começa utilizando, no caso, o próprio uso do imperativo, tá bem? Então, eu vou ter aqui com vocês a primeira sentença. Tenho cerca de 4 frases. Primeira frase sendo walk with me, no qual a tradução está aqui do lado, vocês estão vendo? Onde estamos dizendo, no caso, anda comigo. Né? Então, estou dizendo alguma coisa como walk with me, ande comigo. Perceba que eu já deixei destacado nesse arquivo, que eu vou estar enviando para vocês também, essa parte aqui da palavra walk, significando andar. Normalmente, quando você manda, ordena, você acaba utilizando a sentença de forma prática. Ou seja, quando você fala para a pessoa fazer alguma coisa, faça algo, então, walk with me seria uma boa expressão para a gente começar a entender essa frase. A segunda frase de baixo, que eu coloquei para vocês aqui. Write an email to your boss. Escreva um e-mail ao seu chefe. Não estou mandando, estou, no caso, ordenando, como eu estou explicando para vocês. Então, escreva um e-mail, write an email, nesse sentido em si. Assim como eu posso mandar uma pessoa dançar, né, dizendo para ela na terceira frase, dance on the stage, dance na pista ou no palco, dance on the stage. E perceba, na frase 1, 2 e 3, que no caso o verbo ele sempre vem no começo. Vamos entender uma coisa rapidinho aqui. Parei de compartilhar a tela para vocês focarem um pouco mais na explicação, tá? Toda vez que nós temos um verbo, nós temos a mania de falar aquele verbo no imperativo, no sentido de vai e faça. Se você fosse mandar eu fazer alguma coisa agora, não responda, eu sei que vocês mandariam, mas praticamente eu sei aí que vocês falariam qualquer verbo para mim em si. Então toma cuidado nessas 3 frases que eu mostrei para vocês, o verbo no imperativo, ele sempre vem no começo. Olha aí, sai comigo. Mais uma vez. Não dá para prestar atenção em você e no professor ao mesmo tempo. Walk with me, ande comigo. Write an email to your boss. Escreve um e-mail ao seu chefe. E a terceira frase, dance on the stage. Dance na pista, no palco, alguma coisa nesse sentido. Quando nós também nos despedimos de uma pessoa, vamos, no caso, encerrar uma conversa, eu expliquei para vocês em algumas aulas, quem teve essas aulas comigo, que nós falamos 2 tipos de boa noite. Nós temos o good evening e temos o boa noite, que é o mais clássico, que é o que vocês pensam. No caso, que seria good night. E quando você fala boa noite, até amanhã, durma bem, perceba o verbo dormir, durma bem. Então, estou dizendo good night, sleep well, durma bem. Então, novamente, aqui no material estou mostrando para vocês, o verbo sleep também se encontra de maneira no imperativo. Você está mandando a pessoa, no caso, fazer alguma coisa em si, tá? Então, praticamente, isso aqui é só o começo da matéria, eu queria falar com vocês. O início, no caso, que seria preencher o que a gente vai falar. Espero que eu vou abrir um período para dúvidas. Eu vim aqui para pegar coisa daqui e levar lá. Bom, peraí, só um minutinho só. Deve ter mais gente pedindo. Deixa eu prestar atenção na aula do professor. Bom, eu vou mutar algumas pessoas. Eu vou mutar a Karen. Também vou mutar a Cauane e mutei a Ana ao mesmo tempo aqui. Pessoal, espera só um minuto, que daqui a pouco eu vou abrir um espaço para dúvidas para vocês. Também, depois da aula, se for o caso, a gente pode estar tirando dúvida lá no WhatsApp, lá. Tá bem?
O Bruno Correia falou que está travando bastante o áudio. O Felipe falou que travou também. Felipe, está travado aí ainda? Para só um pouquinho. Dá uma desmutada aí, Felipe. Tá travado ainda, Felipe? Deu uma travada? Tinha dado uma travada que parou tudo, mas agora voltou. Voltou? Voltou? Então tá, beleza. Bem na hora que você colocou para compartilhar a tela. Ah, tá, tudo bem. Galera, é normal dar uma travada de tela uma hora ou outra, devido a tanta gente estar conectado, tá? Por isso que eu aconselho vocês a ficarem só no áudio às vezes. Caso vocês queiram, também tem um botão embaixo aí, onde vocês podem estar ocultando a webcam, né, a câmera de vocês. E aí daqui a pouco eu abro o microfone de vocês aqui, e aí eu já falo com vocês também na questão de tirar dúvida, beleza? Ó, vou compartilhar a tela mais uma vez. Se travar, manda um feedback aí, beleza? Vamos lá então. Seguinte. Então a gente estava falando do imperativo, né? O verbo que você manda a pessoa fazer. Toda vez que você manda uma pessoa fazer algo em si. Cada vez que você manda a pessoa fazer algo, você pode mandar ela fazer e ao mesmo tempo você pode mandar ela não fazer aquilo. Quando você manda uma pessoa não fazer algo, a pergunta que a gente sempre tem que lembrar é o seguinte: como é que a gente fala não no inglês? É uma pergunta que eu coloco sempre nas aulas pra gente. Como é que a gente fala não no inglês? Eu vou abrir meu bloco de notas e eu vou escrever aqui. A gente aprende brevemente que o não no inglês, a gente sempre aprende a falar aquela palavra clássica, que eu escrevi aqui embaixo e vou deixar marcado para vocês, que no caso é a palavra don't, né? E no verbo do imperativo, que eu estou falando com vocês, a palavra don't, ela precisa vir antes do verbo em si, para que você, no caso, fale para a pessoa não fazer aquilo. Então, se aqui, por exemplo, na primeira frase, eu escrevi para vocês walk with me, caminhe comigo, anda comigo, eu posso negar também, dizendo don't walk with me. Né? Então, eu posso colocar, por exemplo, esse não em si de forma mais intuitiva. Eu posso mandar você escrever um e-mail, né? Como eu coloquei na segunda frase, write an email to your boss, assim como eu posso negar também, dizendo don't write an email to your boss. Posso falar para você dançar, né? Dance on the stage. E como na terceira frase, eu também posso colocar dizendo don't dance on the stage, assim negando de forma mais intuitiva, tá? Então aqui, nessa parte que eu estou passando aqui, eu vou estar selecionando para vocês verem, eu estou explicando um pouco da negativa, né? Então como é que você consegue, ao mesmo tempo, negar em si o verbo imperativo. Quando você, no caso, vai negar, você pode usar os dois tipos. Você sabe que você pode falar do not e você pode falar ao mesmo tempo don't, né? Então são duas formas, no caso, na qual você pode estar falando nessa parte aí. Algumas pessoas perguntam para mim, claramente, dizendo assim para mim, mas professor, qual que é a diferença do don't e qual que é a diferença do do not? Algumas pessoas não entendem que o inglês ele pode ser extremamente abreviado. Então imagina que você tenha, no caso, a expressão do not. Do not, nós sabemos que significa, no caso, uma colocação para não, né? E aí você pode falar para as pessoas não fazerem as coisas. Então eu posso escrever uma frase como do not talk like this. Que eu estou falando para você não falar desse jeito, né? A própria tradução significa não fale desse jeito. Então, estou dizendo, do not talk like this. Não fale assim, não fale desse jeito. Posso também negar outra coisa, falar para você, do not tell your mom. Que é alguma coisa como se eu falasse, não conte para sua mãe. Do not tell your mom. Então, eu posso também estar traduzindo, não conte para sua mãe. Só que a gente aprende que o inglês, ele passou por muitas mudanças, assim como o português também. E aí a gente entende que algumas palavras no inglês americano podem, no caso, serem abreviadas. Não sei se grande maioria que está assistindo aqui está lembrado quando eu falei sobre isso, mas eu posso pegar o do not e eu posso abreviá-lo, assim colocando com a expressão don't. Então, em vez de eu falar do not talk like this, não fale desse jeito,
É mais comum ouvir um americano falar dizendo don't talk like this. Não fale dessa forma. Don't talk like this. Assim como eu posso falar também don't tell your mom, né? Que fica mais parecido com o português. Assim, colocando não conte para sua mãe, don't tell your mom. E perceba que as duas frases estão se encontrando aqui naquele material que eu falei para vocês no tom imperativo. Eu estou, no caso, atribuindo ordens. Então, não fale desse jeito, não conte para sua mãe, estou negando por si só esses fatos. Seria uma expressão legal para você estar sabendo usar quando que você ordena e quando que você não ordena, quando que você nega, no caso, aquilo, tá bem? Seria uma forma legal para vocês estarem entendendo. Aguenta que já vou abrir espaço para dúvidas. Quem tiver dúvida, vai escrevendo aí, pode me perguntar depois, tá bem? Bom, então eu coloquei a primeira frase aqui. Não fume aqui. Né? Então, quando você viaja, você vai para os States, para a Inglaterra, você tem muitos lugares que o fumar é proibido em local público. E aí eu posso falar, don't smoke here. Né? Então, não fuma aqui. Don't smoke here. Ou posso ser um pouco mais formal, e em vez de eu falar o que está de vermelho aqui, que é o don't, eu posso falar do not, que também significa a mesma coisa. Tanto don't como do not acaba sendo a mesma coisa. E aí eu posso dizer do not smoke here. Não fume aqui. Então, estou negando o ato imperativo do not smoke here. Ok? Seria uma das formas que a gente pode estar fazendo aí. Outra frase aqui. Começa a ler comigo a partir do don't. Acho que é um pouco mais fácil para a gente entender. Então, estou dizendo don't go there. Né? Então, don't go there. It's dangerous. Então, estou dizendo não vai lá. É perigoso. Don't go there. It's dangerous. Então, eu posso tanto falar don't go, não vai, como eu posso falar do not go, ou seja, de forma mais formal. Então, não vai lá, é perigoso. Alguém fala para você, eu vou viajar para São Paulo primeira vez sozinho, e você pode falar don't go there, it's dangerous. Não vá para lá, é perigoso. É uma das formas que você pode dizer também, ok? Tô ligado que nessa quarentena tem muita gente ficando em casa só comendo, e aí tem o verbo comer, estão lembrados que é a palavra it, e aí eu posso, no caso, estar negando isso. Viu? Não come isso não, isso aí me parece estranho, isso aí está cheirando estranho, quando você vê que um alimento já passou da data, então eu posso estar falando don't eat it, it smells strange, né? Então, não coma isso, está cheirando estranho, então don't eat it. Perceba que tudo, no caso, o que se qualifica como afirmativa e negativa, sempre vai ser pela existência do don't. Eu podia afirmar todas essas frases e tudo que eu teria que fazer é somente tirar o don't, tirar a negativa no caso. Então, eu poderia dizer a partir do verbo, né? Se eu fosse falar afirmativo, não, pode fumar aqui. Eu iria falar smoke here, sem o don't. Se eu fosse falar, não, vai lá, você consegue, eu diria go there, pode ir lá, go there, sem o don't no caso. Então, tudo que se baseia em afirmação e negativa é simplesmente onde que você encaixa a negativa ali, onde que você encaixa o não no caso, tá bem? Mais uma vez, vou falar para vocês, aqueles que chegaram depois, não se preocupem quanto a esse material, essa página, eu vou estar enviando para vocês no grupo, né? Eu estou com duas turmas aqui, estou com a turma de segunda e a turma de quarta, e eu vou enviar nos dois grupos, no caso, para que vocês consigam estar revisando isso, também estar anotando no caderno de vocês, porque também iremos rever isso quando as aulas presenciais voltarem, tá? Eu vou parar levemente o compartilhamento aqui. Pessoal aqui tem alguma coisa a falar no chat? Alguma coisa a colocar? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguém tem? Vou desmutar algumas pessoas aqui. Ana, caso queira perguntar alguma coisa. Ana Paula também está aqui. Bruno, deu uma melhorada no áudio aí, Bruno? Pode falar. Deu. Deu, maravilha, legal. Desmutar o Felipe também. Felipe, tá de boa aí, cara? Tá sossegado? Tá bom. Tá, legal. É bom ver o feedback de vocês que eu consigo dar uma olhada no que eu posso melhorar aqui também, tá? A Gabi também, Albino, né, tá aqui também com a gente. Gabi, caso queira falar também, só desativar aí o microfonezinho, tá? E falar a hora que bem entender aí, ou pode mandar no chat, fica a critério de vocês, tá bem? Vamos lá, vamos voltar para o compartilhamento? Já estamos na metade da aula já, né? Uma horinha passa rápido. Mas vamos lá.
Seguinte. Então, até aqui expliquei para vocês, tá? A afirmativa e a negativa no caso. Então, você afirma com o verbo e caso você queira negar, você pode estar negando usando don't, né? Então, você diz don't, faça aquilo. Don't, tananã, né? O famoso tananã. Então, don't, verbo, e você faz o complemento da frase. Eu coloquei outras frases aqui de efeito também. Essas últimas eu escrevi por conta própria, tá? Então, não coma esse bolo. Don't eat this cake. Não coma esse bolo. Ah, vai chover. Eu acho que vai mesmo. Não esqueça de fechar a janela. Don't forget to close the window. Né? Então, olha o verbo em azul aqui, que eu estou marcando para vocês, que no caso é o verbo esquecer. Então, forget. Eu posso estar falando, não esqueça de fechar a janela. Don't forget to close the window. Não se esqueça de fechar a janela. Não corra aqui. Né? Então, don't run here. Não corra aqui. Don't run here. É uma das formas que você pode estar negando o verbo correr também. E quando a gente é criança, a gente ouve bastante essa última frase aqui, que seria don't put your hand here. Não coloque a mão aí, né? Don't put your hand here. Então perceba que o don't, nessas 4 frases, ele está vindo antes da frase. Então eu tenho don't, verbo, don't, verbo, don't, verbo. Sempre desse jeito. Cada vez que você quiser negar. Ah, mas professor, pela última vez, eu quero soar um pouco mais formal. O que eu faço? Em vez do don't, diga do not. Já expliquei para vocês aonde que pode estar entrando don't, onde que pode estar entrando do not aí. Então vai de vocês ver se o momento é mais formal ou mais informal. Fica aí a critério de vocês, do uso de vocês, tá ok? Vamos passar para a próxima página aqui. E aí eu vou fazer uma explicação mais clara para vocês, para quem não entendeu o que é um imperativo ainda, tá? Então a pergunta que o material faz para a gente aqui seria, quando usamos os imperativos? Né? Então, como que eu vou saber que um verbo, professor, ele é imperativo no caso? A gente sempre sabe que um verbo é imperativo quando a gente quer dizer algo específico a alguém. E pode ser 3 coisas, como eu estou lendo aqui para vocês. Em tese são 4, mas podem ser 3 também se você seguir minha linha de raciocínio. Pode ser uma ordem, tá? Como está escrito aqui, ó, uma ordem. Vou deixar destacado de vermelho para vocês verem certinho. Então pode ser uma ordem. Cada vez que você vai ordenar uma pessoa a fazer alguma coisa, você consegue estar usando o verbo imperativo perfeitamente. O mais legal de tudo é quando que você tem uma ordem a ser usada. Eu sempre falo para alguns alunos que ninguém sabe usar o verbo imperativo melhor do que a mãe da gente. Né? Então, mandando, dizendo, faça tal coisa. E eu coloquei uma frase de efeito aqui que eu ouvia bastante quando eu era pequeno. Finish your food. Termine sua comida, termine o seu prato. É como se a gente falasse, come tudo, viu? Não deixa resto no prato. Então, finish your food. É uma ordem no caso. Talvez você possa estar ouvindo isso de uma mãe para um filho, né? Alguém preocupado com sua alimentação. Então, finish your food. Termina de comer, termina seu prato, nesse sentido em si. Um pedido, tá? Eu não sei se vocês sabiam disso, mas uma ordem se diferencia bastante de um pedido. Se a gente tivesse em sala agora, eu ia perguntar para cada um o que é uma ordem, o que é um pedido, como eu sempre faço. Mas eu vou explicar de cara para vocês. Uma ordem, ela é um pouco mais imposta, um pouco mais colocada, né? Mais agressivo, digamos assim. E um pedido, ele é pedido com educação. Então, você pede alguma coisa com educação em si. Eu vou abrir o bloco de notas aqui e vou escrever uma coisa para vocês estarem lembrando comigo. Eu sempre coloco esse exemplo nas aulas. Quando a gente pensa que a gente vai viajar, né? Pô, a gente tem que comer em algum lugar. Tudo bem. Como é que você pede um prato para você comer? Muitas pessoas traduzem literalmente o que a gente fala, eu quero. Né? Afinal, no Brasil podemos falar isso. Ah, eu quero uma coca, ah, eu quero um cheeseburger, ah, eu quero, enfim, o que seja. E aí, praticamente, quando você fala eu quero no inglês, a gente aprende que eu quero é colocado como I want, né? Então, a gente aprende a afirmar o eu quero. E eu já adverti vocês várias vezes, não digam I want em todo momento. Porque dizendo I want, fica uma coisa muito imperativa, uma coisa meio falta de educação, uma ordem, né? Então você vai pedir alguma coisa no restaurante e você fala I want. Não, claro que não. Então um pedido com imperativo, ele é colocado de maneira mais sutil. Ele é colocado de maneira mais leve, mais tranquila.
Então, em vez de falarmos eu quero, né, a gente pode colocar, por exemplo, aquela frase clássica, que no caso é o may I have, né, que é uma tradução literal para eu posso ter, né, eu posso pedir, may I have. E aí você pode pedir, por exemplo, coisas como may I have a coffee, né, posso pedir um café? Ou até mesmo algo como may I have a sandwich, né? Eu posso pedir um sanduíche? May I have a sandwich? Então, toda vez que você faz essa questão de você pedir alguma coisa, um pedido, ele se diferencia clássico de uma ordem. Uma ordem é um pouco mais autoritária, um pouco mais colocada. E um pedido seria uma coisa mais leve, né? Uma coisa mais sutil, com mais educação, se vocês quiserem estar falando assim, tá bem? Então, olha a frase que eu coloquei aqui pra gente. Open the door. Abra a porta, né? Então, open the door, please. Abra a porta, por favor. Até em inglês, a gente precisa saber usar o por favor, para que aquela frase ela seja um pouco mais consistente e um pouco mais virado, no caso, a educação, o modo mais educado de se pedir. Então, eu acabei colocando aqui, open the door, please. Talvez eu esteja com peso na mão, querendo passar e alguém vai abrir a porta, e aí eu posso falar, open the door, please. Abra a porta, por favor. É uma das formas onde que vocês podem também estarem usando, tá? A terceira maneira, que eu vou estar grifando em vermelho aqui para vocês, no caso seriam direções, tá? Eu começo a entender que a terceira maneira se encaixa na primeira, porque é uma ordem também. Olha a frase que eu coloquei aqui para a gente ver. Go straight and turn right. Né? Então, vai reto, go straight, vai reto e vira à direita. And turn right. Go straight and turn right. É uma da forma que você pode estar falando aí para dar direções, o que eu também entendo que é uma ordem. Não vejo muita coisa diferente além disso, tá? E permissões também, né? Cada vez que você vai pedir permissão para alguma coisa, e isso na cultura inglesa é muito forte, tudo que você vai fazer, você vai pedir, você vai realizar, é normal que um peça permissão para o outro. Então você pode pedir, viu, eu posso pegar um copo de água, né? Então, can I get a glass of water, por exemplo? Ou, por exemplo, eu posso pedir, can I have, né? Eu posso ter, can I have a moment? Posso ter um momento? É tipo da licença, excuse me. E a frase que eu coloquei como permissão aqui, usando também um verbo no imperativo, seria a frase, can I sit here? Né? Eu posso me sentar aqui? Can I sit here? Você vai no cinema, o lugar que você pegou está ocupado dos dois lados, só tem o seu livre, e você pode pedir permissão a quem está do lado, né? Uma questão de educação. Can I sit here? Posso sentar aqui? E a pessoa pode te responder, yes, please, you can. Sim, por favor, você pode. Então, são formas que você pode estar usando, tá bem? Quando vocês forem anotar isso no caderno, eu vou enviar esse material no grupo do WhatsApp ao final dessa aula. Quando vocês forem estar anotando no caderno, vocês podem estarem, no caso, colocando que o imperativo é usado em 4 momentos, tá? Ordem, pedido, direções e permissões, como está em vermelho aqui. E aí vocês não esquecem mais, quando vocês ordenarem, quando fazer um pedido, e por aí em diante é uma das formas que vocês podem estar utilizando, tá bem? Então, pessoal, até aqui foi praticamente 25% da aula. Tem mais, calma. Mas até aqui foi um tempinho bom pra gente. Espero que vocês estejam entendendo aí, compreendendo. E qualquer dúvida aí pode estar jogando no chat aí. Cada vez que eu paro de compartilhar a tela, eu venho dar uma olhada no chat aqui, tá? Então, qualquer dúvida pode estar jogando no chat, que a cada vez que eu parar de compartilhar a tela, eu já respondo para vocês. Tá bem? Bom, vamos lá então, né? Vamos continuar aqui para a gente não perder muito tempo aí nesse tema diário. Seguinte. Olha só. Opa, alguém quer entrar na aula? Deixa eu aceitar aqui. Olha só. Normalmente, quando a gente acaba colocando o imperativo, algumas pessoas sempre acabam usando com to, né? Usando o verbo com to. E a gente precisa perder essa mania de falar verbo com to a todo momento. Imperativo não fala verbo com to, por favor. Uma vez estava conversando com um colega meu, um ex-aluno meu,
E aí ele foi falar sobre o verbo ser, e ele colocou de maneira certa. Eu quero ser, e ele falou, I want to be. Aí estava certo usar o to be, afinal, é ser. E ele não mandou alguém ser alguma coisa. Ele só colocou aquilo na conversa. I want to be, beleza. Agora, se eu quiser chegar numa pessoa que tem medo de alguma coisa, não sei, né? E aí eu quero falar para a pessoa, viu, seja corajosa, né? Não seja medrosa. Eu não posso falar to be. Eu falo somente be, apenas. E é isso que algumas pessoas não compreendem. Quando eu falo somente be, eu estou mandando. Então, escrevi aqui para vocês no arquivo aí, caso você não está lendo comigo, vou estar grifando aqui, ó. Como usamos os imperativos? Use o verbo apenas, sem o to, tá bem? Fala o verbo apenas e dá aquela ordem para a pessoa, seja a ordem que você quiser dar. E aí eu acabei colocando 3 frases. A primeira, eu adoro falar a primeira, sit down. Né? Então o aluno está em pé, está conversando, costumo falar, hey, come on, you, sit down, sente-se. Né? Então eu estou ordenando. Não falei to sit down, mas eu falei diretamente sit down, nesse sentido em si, tá bem? A segunda frase aqui, ó, que eu disse go there, né? Alguma coisa como vai lá, go there. Estou, no caso, também ordenando, incentivando a pessoa a fazer aquilo. Talvez a pessoa se levanta, dá licença, eu vou ao banheiro. Ok, go there, please. Então, vá lá, go there, nesse sentido. E aí eu posso, no caso, falar para vocês, porque vai ter liçãozinha de casa, não se preocupem, tá? Mas aí eu posso falar para vocês já. Do your homework. Então, façam suas lições de casa. Do your homework. Perceba que eu não falei to do your homework. Não teve to. Então, eu falo o verbo sozinho, atribuindo a ordem, no caso, a pessoa. Tá bem? Vamos ler o resto dessa página aqui. Olha o que eu escrevi para vocês. Se for necessário, deixar a frase mais educada, é uma coisa que está faltando bastante nos dias de hoje, não é mesmo? Se for necessário deixar a frase mais educada, basta acrescentar a expressão please. Acontece que eu acho uma coisa engraçada, vou comentar com vocês aqui, já que está um bate-papo único, né? Eu falo, vocês não, mas é assim, a palavra please, o brasileiro, etc., sabe que significa por favor. Até aqui, perfeito. Mas onde que usa please? Né? Eu já vi pessoas colocando please em meio de frase. E isso, para a regra do inglês, para a gramática, até para a cultura, é meio feio. Porque o please, ele só pode aparecer em 2 lugares. Eu acho que vocês já leram o que está escrito aí, né? Então, please no começo ou no final da frase. Tá bem? Então, please, ele pode vir tanto antes do verbo imperativo, que você está dando a ordem, como please, ele pode vir depois do verbo, no qual você está dando a ordem também. Esse seria um bom uso para você dizer. E aí tem 5 frases para eu estar lendo com vocês. Eu sei que é difícil falar para vocês repetirem comigo, eu estou com muita saudade disso, de verdade. Mas, no caso, vocês podem estar falando aí mentalmente ou com vocês aí, a partir da forma que eu repito, tá bem? Primeira frase, por favor, venha comigo. Olha a frase que eu escrevi. Please, come with me. Então, please, come with me. Por favor, me acompanhe. Por favor, venha comigo. Please, come with me. Então, seria essa forma aí que eu posso estar utilizando, né? Ligue para o médico, por favor. Então, eu falei, call the doctor, please. Então, ligue para o médico. Call the doctor, please. Então, o imperativo está no começo, ligue, chame o médico. E o por favor está no final. Portanto, call the doctor, please. Ligue para o médico, por favor. Essa frase, a terceira, ficou bem intuitiva. Eu peguei ela de um filme de terror. Please, don't scream. Por favor, não grite. Please, don't scream. Então, please está no começo e o imperativo está no final. Quarta frase. Wait for me, please. Espere por mim, por favor. Então, esperar, wait, no caso seria o verbo e o por favor, no caso, vem no final. E a última frase. Let's watch this film, please. Vamos assistir a esse filme, por favor. Né? A palavra film, ela pode ser tanto film como pode ser movie. As duas palavras são corretas. Eu creio que film é um pouco mais adequada, tá? Então, let's watch this film, please. Vamos assistir a esse filme, por favor. Então, assim, não adianta você querer encaixar o please em todo lugar, porque não vai funcionar.
Please só funciona se ele é no começo ou no fim, se ele vem antes ou depois do verbo imperativo. E aí, quando você acrescenta o please, a frase perde aquele poder de mão de ferro que ela tem. A frase perde aquele poder, sabe, de mandar, de determinar. Não, é uma frase mais sugestiva, mais educada, certo? É uma das formas que vocês podem estarem fazendo. Eu vou mostrar outra coisa para vocês só. Vou estar abrindo aqui o bloco de notas e eu vou relembrar uma coisa rapidinho com vocês. Vocês estão lembrados quando eu expliquei para vocês, eu acho, o verbo dever. Quando eu falei para vocês, você deve. O inglês tem duas palavras que resumem isso. A primeira seria you should e a segunda seria you must. Eu acho engraçado as duas. Alguns alunos falam, mas professor, qual que é a diferença? You should, you must. You should, você deve. You must, você deve. E a gente aprende que you should, ele é um pouco mais sugestivo. You must, ele é um pouco mais autoritário. Então, o inglês, como eu já expliquei para vocês, diversas vezes, ele não muda de maneira onde você muda o seu tom de voz. Ele muda pela palavra. Então, algumas pessoas me perguntam assim naquela matéria, estava explicando para vocês, qual que é a necessidade de pedir please para que você dê um tom mais sugestivo e menos autoritário? Mesma coisa com o verbo ter, né? Quando você fala, por exemplo, I have, significa eu tenho. Mas eu também posso falar I got, que também significa eu tenho. Só que a diferença de um para o outro é que I have seria sugestivo. E I got seria um pouco mais autoritário. Então, o inglês tem essa maracutaia, né? Essa brincadeira. Uma palavra que pesa menos do que a outra. São formas mais adequadas, no caso, de se estarem utilizando a parte do idioma. Belezinha? Bom, deixa eu ver um chat aqui. Deixa eu ver o que o pessoal está falando. Felipe, até agora não teve nenhuma piada ruim. Cara, o feeling da aula online não é o mesmo, mas, né, logo, logo sai uma. Fica tranquilo, beleza? Pessoal, vocês não têm nenhuma dúvida, nada a colocar. Tá todo mundo entendendo uma boa aí? Só ver quem tá tanto online aqui. 16 pessoas até agora. Legal, tô gostando de ver. Felipe, tá de boa aí? Pode falar? Uhum. Tá suave? Beleza, então. A Stephanie tá aqui, ela tá quietinha, igual na sala, gente. Como assim, gente? Vamos falar. A Rafa também tá aqui, né? A Rafa tá de boa. Então, pessoal, valeu por estar acompanhando aí, tá? Tô terminando a matéria com vocês já. Vamos partir para a reta final. Antes de eu enviar para vocês o material no WhatsApp e tá atribuindo alguma atividade aí para vocês, beleza? Vamos lá, vou compartilhar a tela mais uma vez com vocês. Lembrando que esses temas também caem em avaliação, tá, galera? Logo, logo a gente volta aí, tá? Nos próximos meses, semanas aí, então também vou estar avaliando isso. Então, vamos estar estudando certinho aí, beleza? Ok, so, let's go. Outra prática de frases, tá? Que eu coloquei com please aqui. Tais exemplos podem ser vistos em propagandas, anúncios, receitas, formulários. Então, onde que o verbo imperativo ele aparece? Propaganda, anúncio, receita, formulário, etc. Tá bem? E aí eu coloquei algumas frases que eu encontrei na internet aí, que pode se encaixar nessa parte, beleza? Alguém mandou alguma coisa no chat aí? Poxa, gente. Ok. Quem perguntou aqui. O Bruno, as aulas online. Bruno, a aula vai ser até 3 horas, tá? Vai ser 1 hora de aula apenas, tá bem? 1 hora de aula apenas e uns 15, 30 minutinhos para tirar dúvida quem tiver, beleza? Então, a princípio, ficaremos com esse tempo. Se eu ver que precisa de mais, a direção vai estar me avisando e eu passo para vocês, belezinha? Vamos lá, volta para a frase comigo aí, galera. Seguinte. Então, olha só a frase que eu coloquei. Add some salt to the soup. Né? Então, essa palavra add aqui, muita gente está acostumado a ver na internet, né? Que significa, no caso, adicionar. Então, adicione, coloque, né? Coloque um pouco de sal na sopa. Lembrando que salt, né? A pronúncia é diferente. Salt, no caso, significa sal. Então, add some salt to the soup. Adicione um pouco de sal na sopa. E outras coisas que vocês podem ver, por exemplo, em escola, em faculdade,
essa frase aqui também, se liga. Please, do not use your cell phone here. Então, por favor, não use o seu celular aqui. Não, calma, não precisa desligar o celular, mantenha aí. Mas é uma frase que você pode ver em locais, no caso, ambientados, faculdade, sala de aula, essas coisas. Por favor, não use seu celular aqui. Please, do not use your cell phone here. Eu posso também falar don't use, como expliquei para vocês no começo, tá bem? Terceira frase. Por favor, selecione a resposta correta. Vou ler para vocês. Please select the correct answer. Então, por favor, selecione a resposta correta. E a última frase, please write your name here. Então, por favor, escreva seu nome aqui. Geralmente, formulário de viagem, quando você faz viagem internacional, etc., está escrito lá para você preencher. Please write your name here. Por favor, escreva o seu nome aqui. Então, vê que o imperativo passou a ser um pouco mais sugestivo em si, né? Orders, ou seja, em ordem. Agora eu vou ordenar alguma coisa para vocês. Essa frase aqui, por exemplo, don't do that, que significa não faça isso. Don't do that. Então, olha só, não usei please. Ninguém fala não faça isso, por favor, né? Eu acho muito estranho. No inglês, ou é don't do that, ou simplesmente don't do it, please. Mas é uma ordem, mudou o tom da frase no caso. Segunda frase, wash the dishes after you eat. Então, lave os pratos depois que você comer. Wash the dishes after you eat. Lembrando que a palavra dishes pode tanto ser pratos, né? Como também pode enquadrar o grupamento de louças, né? Quem tem lavado bastante louça na quarentena aí, né? A mãe bota para trabalhar, e aí já viu, né? Então, wash the dishes, pode ser os pratos ou a louça, as duas formas são corretas. E aí eu posso falar essa última frase aqui dizendo don't go too far, né? Não vai muito longe. Don't go too far. Então perceba que eu estou negando o verbo go com don't. Então, don't go too far. Não vá tão longe assim. Beleza? Então saibam diferenciar aí essa parte de please, né? Sugestivo, para um tom mais autoritário em si. Tá bem? É a forma que eu queria estar passando para vocês, pelo menos nessa antepenúltima página aqui. Também coloquei request and suggestions. No caso, seria pedidos e sugestões. Primeira frase. Bye, don't forget me. Alguma coisa como tchau. Vê se não esquece de mim. Não esquece de mim, né? Para os carentes de plantão aí. Bye, don't forget me. Ou, por exemplo, essa segunda frase, na qual eu estou dizendo, hey, come on, hurry up. The concert is about to start. Então, hurry up seria se apresse, né? Lembra aquele gesto que eu expliquei para vocês? Então, não façam isso lá, por favor. Então, hurry up. The concert is about to start. Então, o concerto ou show já está para começar. Ou, por exemplo, eu posso falar, look at the sky. It's a shooting star. Então, olhe para o céu. É uma estrela cadente. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas a palavra cadente, né, no sentido de estrela aí, a gente fala essa expressão aqui, que está em vermelho agora, que a gente fala shooting, né, o sotaque americano, shooting star ou shooting star, as duas formas são corretas, então tá aí para colocar para vocês, tá bem? São pedidos e sugestões. E aí eu coloquei aqui, na próxima parte, a game of opposites, que no caso seria um jogo dos opostos, né, traduzindo ao pé da letra aí. Por quê? Que a gente tem que entender como é que faz o oposto, para que a gente saiba afirmar e negar ao mesmo tempo, tá bem? Eu só vou dar uma paradinha aqui, só para ver o chat, se alguém mandou alguma coisa, ou algo do tipo, tá? A última mensagem foi o do Bruno, né, que ele mandou para mim, mas o pessoal tá aí colando em peso, tô gostando de ver, hein, galera? Valeu aí pela permanência na aula aí. Vamos lá, seguinte. Como é que funciona, então, esse jogo de opostos que eu vou estar falando para vocês? Aqui eu coloquei alguns verbos, tá? Verbo 1, run, please, go, tell me, né? Me conta, tell me, follow me. Quem usa Twitter aí também vai saber. Follow me, me siga. Sing, cante. Learn Spanish, aprenda espanhol. Do your tasks, faça suas tarefas, seus deveres.
Número 8, cook the dinner today, né? Faça o jantar hoje, né? Você faz o jantar hoje. Número 9, talk to me, converse comigo, talk to me. Número 10, listen to this song, né? Ouve essa música aqui, listen to this song. Agora na quarentena, eu nunca recebi tanta música para ouvir, mas é uma frase legal para colocar. Listen to this song. Número 11, look at me, olhe para mim, look at me. E número 12, call me, né? Me liga, no sentido de me liga depois, ou me chama, né? Lembrando que call é chamar e ligar, então dá no sentido dos dois aí, tá bem? Isso aqui, pessoal, presta atenção aqui agora rapidinho, tá? Ó, isso aqui eu pedi, no caso, eu fiz por minha conta, isso aqui é meu no caso. Só mostrei um exemplo para vocês estarem praticando também no caderno de vocês, ou no celular, no computador de vocês, como que vocês bem entenderem. É legal, de tempos em tempos, nós pegarmos, por exemplo, um verbo em si e começar a negar aquele verbo, para a gente se acostumar. Como é que fala aquele verbo na afirmativa e no opposite, né? E na negativa, no caso, no oposto. Então, como é que eu fiz aqui? Verbo 1, né? Vou estar editando para vocês verem aí. Verbo 1, run. Como é que eu falo o contrário, o contrário disso? Eu posso estar falando, no caso, dizendo não corra. Don't run, please. Não corra, por favor. Don't run. Então, run, afirmando. Yeah, don't run. Não corra. Negando em si esse fato de dizer o correr, né? Número 2, eu falei, please, go. Por favor, vá. Então, você entendeu qual que é a brincadeira aqui. Você precisa colocar a palavra don't no meio. Tudo bem, mas, professor, você falou pra gente que a palavra don't, né, ela sempre vem antes do verbo. E o please, ele tem que vir no começo ou no fim da frase. Exatamente. Então, se eu quiser negar essa sentença aqui, eu posso colocar da seguinte maneira. Please, don't go, né? Então, por favor, não vá. Please, don't go. Então, perceba que o please manteve no começo e o don't veio antes do verbo. Momento algum se desrespeita a regra aqui. Então, eu posso falar, tudo saco cheio da pessoa, né? Por favor, vá embora. Please, go. Ou eu posso me arrepender no próximo segundo e falar, please, don't go, né? Por favor, não vá. Please, don't go. Nesse sentido em si, que é uma forma legal para estar gravando. Beleza? Alguém mandou alguma coisa no chat aqui? Deixa eu só dar uma olhadinha no chat. Para que não fique nenhuma dúvida, né, não esclarecida. Já que eu falo com vocês no chat, tá, pessoal? Vamos terminar essa partezinha aqui. Tell me conte, tell me. E aí eu posso falar também negando, dizendo, ok, so don't tell me. Não me diga, don't tell me, né? Você fica surpreso por aquilo. Ou você fala, não me conta não quero saber. Don't tell me, please. Seria uma dessas formas. Dentre outras, você pode, no caso, estar negando. Follow me, don't follow me. Sing, cante. Don't sing, não cante, por favor. Aprenda espanhol, learn Spanish. Ou eu posso falar, no, don't learn Spanish, não aprenda espanhol. Do your task, don't do your task. Não faça suas tarefas. Faz o jantar hoje. Cook the dinner today. Assim como eu posso falar, please, don't cook the dinner today. Não faça o jantar hoje. Fale comigo, talk to me. E posso dizer, don't talk to me, não fale comigo. Então, em todos eu posso acrescentar o don't, desde que ele venha antes do verbo e eu respeite a regra do please, certo? Seria uma dessas formas aí que a gente pode estar colocando, tá bem? Pessoal, eu já meio que marquei presença para cada um de vocês aqui, tá? Só queria comentar uma coisa rapidinho com vocês. Depois, quem quiser rever essa aula e reassistir ela, eu vou tentar upar essa aula no canal do YouTube, e aí eu envio para vocês. Mas não deixem de participar das aulas, ok? Tá contando presença normal, e se faltar na aula, não vai poder estudar depois com o link da aula, beleza? Então, mesmo esquema de reposição. Não falte nas aulas, mesmo sendo aqui. Beleza? É uma das formas que a gente pode estar fazendo aí. Ok, deixa eu dar uma olhadinha no chat aí. A Ana perguntou, professora, já ouvi falar que pode-se usar do no começo das frases para afirmar. É correto? É correto sim, Ana. É correto sim.
Eu posso falar, me senti muito youtuber agora, mas eu posso sim falar do, vindo antes de um verbo. Só que, Ana, entenda uma coisa, quando você fala, no caso, do antes do verbo, toma cuidado, porque você está dando uma ênfase, né? Um destaque. A pessoa pode falar para você, bom, quem aqui trabalha nessa casa? Aí você fala, I do work, né? Você pode falar, yeah, I work. Como que você pode falar, I do work. Quando você usa com do, a ênfase ela é maior. Quando você usa com do, a ênfase é um pouco maior. É como se você falasse, eu mesmo trabalho, sabe? Você está forçando aquilo. Então, é correto afirmar com do, mas não a todo momento. Toma cuidado com isso, tá? Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida aqui? Quem tiver, joga no chat aí, tá? Estou acompanhando aqui ao mesmo tempo. Vamos voltar para a última parte naquele arquivinho lá. Eu já vou encerrar com vocês daí, tá bom? Deixar a aula, no caso, aberta as dúvidas daí. Vamos lá, compartilhar aqui. Ok. Então, essa parte ficou fácil para vocês entenderem, né? Afirma e nega, acrescenta o don't e respeita o please. Bom, aqui eu coloquei um vocabulário dos verbos que eu usei nesse material, tá? Se vocês forem, ou melhor, quando vocês forem fazer a atividade, vocês têm que lembrar desse vocabulário. Então, o vocabulário de verbos em inglês, nos quais os mesmos podem ser usados para dizer qualquer coisa no imperativo. Lembrando que o imperativo se enquadra nos 3 pontos. Aí eu coloquei 3 ali no caso. Ordem, pedido e permissão. Não se esqueçam disso, tá bem? E aí eu coloquei os verbos para vocês estarem lendo, relendo na parte do material aí durante a semana de estudo de vocês, tá? Então, walk, andar, caminhar, write, escrever, dance, dançar, smoke, fumar, go, ir, eat, comer, forget, esquecer, put, colocar, aqui em cima aqui, ó, tá grifado, finish, terminar, open, abrir, sit, sentar, na cadeira, tá, galera? Sit, do, fazer, come, vir, call, ligar, scream, gritar, wait, esperar, watch, assistir, use, usar, e wash, por último, seria, no caso, lavar, né? Então, acaba entrando esse vocabulário que a gente usou na aula de hoje aí, tá bem? E na última folha, eu expliquei aqui para vocês o vocabulary practice, que no caso seria a prática do vocabulário, tá bem? Lembrando que ao estudar um vocabulário, os verbos imperativos se faz de forma útil correlacionar os verbos com suas devidas ilustrações. Baita explicação difícil, mas olha só. Você pode pegar um verbo e completar a frase com algo que tem a ver com ele, né? Essa é uma das formas que vocês podem estar fazendo também a atividade semanal aí no computador ou no caderno de vocês, tá bem? Então, assim dando sentido ao uso daquele verbo em uma determinada frase. Então, eu posso falar, por exemplo, assim, a primeira frase aqui eu usei o verbo walk, né? E aí eu montei 4 pontos, no caso, eu montei 4 pontos com walk. Coloquei walk on the street, né? No caso seria andar na rua. A segunda parte aqui, walk to school, andar até a escola, né? Sei que vocês estão sentindo falta da escola, tenho certeza disso. Andar até em casa, walk home, né? Walk home seria a colocação certa. Andar um pouco mais rápido, né? Walk fast. Então, perceba que eu posso pegar o verbo walk e eu posso colocar qualquer coisa que ilustre ele. No caso, seria andar, tá bem? Pessoal, não saiam da sala até eu falar que a aula acabou, tá bem? Por favor. Dá 3 horas, o pessoal começa a sair, né? Não quero isso, não. Vamos lá. Escrever, write. Escrever uma carta, write a letter, né? Então, escrever uma carta. Escrever uma história, write a story, né? Lembrando que story, é uma história falsa, é uma fábula, tipo um livro, né? Então, write a story. Se você for falar história real, é history, com H. Não esqueça essa diferença também. Escrever uma mensagem pode ser write a message, né? Write a message. Ou escrever uma música, write a song. E por aí vai, tá bem? Então, vocês podem ver que tudo que você pega o verbo, você pode estar ilustrando com coisas.
pode estar, no caso, descrevendo em uma frase onde o verbo sirva naquele contexto em si. O fumar, que é o smoke, me veio uma música do Snoop Dogg na cabeça, mas eu não coloquei isso aqui. Coloquei 3 expressões. Smoke a cigarette, fumar um cigarro. Smoke free, que no caso seria uma área onde o fumar é permitido, né? Tipo fumar em público, smoke free. E smoke detector, que no caso seria detector de cigarros, alguma coisa assim. Tem muito isso em aeroporto. Seria uma forma legal de você também ilustrar o verbo. Ir, go to school. Ir para casa, go home. Você ir dormir, né? Você ir para a cama, go to bed. Você ir para a casa de um amigo, go to your friend's house. Sempre consiga ilustrar o verbo de forma imperativa, tá? Comer, o antepenúltimo aqui. Comer a refeição, fazer uma refeição. Eat the meat. Comer uma pizza. É tudo que eu tenho comido, não aguento mais. Eat a pizza, né? Comer um pedaço de bolo. Eat a slice of cake. Comer uma maçã. Eat an apple. Então, você pode, no caso, estar ilustrando nessa parte aí, tá bem? Esquecer a reunião. Forget the meeting. Esquecer da aula. Espero que ninguém esqueça semana que vem. Forget the class. Esquecer algo. Forget it. E por aí vai, tá bem? Pessoal, só vou dar uma checada no chat aqui. E eu já vejo certinho, tá? Lucas Molissani falou, obrigado, professor. De nada, estou às ordens. E a Ana falou, professor, qual a pronúncia correta de letter, né? De carta? Já escutei das duas formas, letter e letter. Mas qual seria a correta? Ana, tudo depende de onde você vai, para onde você vai, quando você vai. Porque a pronúncia de carta, letter, é um pouco mais americana, canadense, né? Letter, tem esse som do Inglaterra, Irlanda, Escócia, Austrália, Nova Zelândia, o resto dos países que falam inglês, tirando a América do Norte, pronuncia mais letter, né? Eu gosto mais da vertente britânica, tá? Mas tanto letter como letter, as duas formas são corretas. Se você fala as duas formas, eles vão entender perfeitamente, não vai haver problema nenhum quanto a isso, tá bem? Mas tudo depende qual sotaque você gosta mais. Se é um americano, se é um britânico, né? Se você está estudando para ir para o Canadá ou para ir para a Austrália, tem que considerar essas partes aí, tá bem? Pessoal, praticamente essa foi a matéria, tá? Não saiam, espera. Praticamente essa foi a matéria que eu queria passar para vocês, tá bem? Eu queria desmutar uma galerinha aí, para a gente conseguir conversar, ver se vocês têm alguma dúvida a fazer, qualquer pergunta a fazer. E a Kawane perguntou uma coisa legal aqui também no chat. Professor, a letra, né, a palavra letra em inglês, eu falo como? Letter. Tanto faz, tá? A palavra letter é tanto carta como letra. É a mesma coisa. Se você se referir a uma letra apenas, por exemplo, a letra A, letter, né? A letter, letra A no caso, B letter, letra B, e por aí vai. Então, a palavra letter, ela é tanto carta como letra. Agora, se você se referir a letras de músicas, né? A gente fala lyrics. É outra palavra, lyrics, tá bem? Depois me chama no grupo lá que eu posso explicar um pouquinho melhor para você, se você não conseguiu absorver tanto, tá? Ok. Eu vou desmutar o Bruno rapidão aqui, trocar uma ideia com o parça. Mutei de novo, droga. Bruno, tem dúvida? Não, Tem certeza? certeza. Maravilha, então, Bruno. Fechou. Felipe, tem dúvida, Felipe? Nenhuma. Nenhuma? Perfeito, então, tá? A Gabriela. Gabriela, tem dúvida, Gabi? De boa. Não, de boa. Legal, da hora, então. Fechou. Pessoal, já que vocês não têm dúvida nem nada, tá? Eu vou estar encerrando essa aula com vocês agora já, tá bem? Pelo aplicativo, nós só temos mais 11 minutos, que eu marquei com 1h15 de aula. Mas eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês quiserem, tá? No grupo, no privado, do WhatsApp, etc. Eu vou estar enviando no grupo de vocês aquele material que eu estava lendo, tá? Anotem no caderno o que vocês acharem necessário. Toma cuidado, tem muita gente que fala assim para mim, professor, tem que copiar tudo? Calma, não precisa copiar tudo.
Copia o que você acha necessário, que vai te ajudar, vai te acrescentar, beleza? Procura acrescentar alguma coisa em si a mais para vocês nesse sentido aí, tá bem? E eu tô com 2 turmas aqui, pessoal de quarta, pessoal de segunda, mas as aulas dessas 2 turmas, tá? Vocês serão em quarta-feira mesmo, tanto para o pessoal aí de segunda também, quarta-feira, 2 horas toda quarta, até que a pandemia passe, tá bem? Passando a pandemia, acabando a quarentena, lockdown, essas coisas, a escola vai estar anunciando uma data de volta e a gente vai estar repondo as aulas que vocês também ficaram fora, tá? Isso não foi perdido não, pode ficar tranquilo quanto a isso, beleza? Pessoal, vou enviar a matéria para vocês no grupo do WhatsApp lá, beleza? E eu vou estar tentando pegar essa aula e hosteando no meu canal do YouTube. Eu criei um canal de aulas, caso alguém queira ver, depois eu mando o link para vocês lá no grupo também. E vocês podem estar reassistindo a aula, esclarecendo qualquer coisa que vocês queiram através de lá, beleza? Quem concordou, fala ok. Sacanagem, né? Mas, enfim. E é isso aí, tá bem? Muito obrigado por hoje, então. Sintam-se à vontade. Vai postar no YouTube, faltou falar o curta, comenta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Pode crer. Faltou o curta, comente, adiciona os favoritos, se inscreve no canal. Não, mas eu tô fazendo isso para deixar um pouco mais simples mesmo o compartilhamento, tá? Então vai ficar mais ou menos desse jeito aí. Juliana respondeu. Beleza. Falou, sir. Falou também. Estão liberados, tá? Fique à vontade aí, caso que não tá saindo. A escolha é de vocês. Beleza? Lucas Molissani, tudo bem? Eu tô bem, Lucas. E você? Ah, não, ele concordou. Tudo bem, Lucas. Maravilha. E isso aí. A carência na quarentena. Oi? A carência na quarentena, tá achando que... Pô, cara, a quarentena tá acabando comigo, velho. Não aguento mais, velho. Quero que isso acabe logo. Mas é isso aí. Falou, Ana. Até mais. Pessoal, o Gustavo tá de gaiato na aula aqui. Valeu, Gabi. TKS pela aula. O Gustavo tá de gaiato aqui, olha só. Aí é bom, Gustavo. Pode vir. Seja bem-vindo também, cara. É sempre bem-vindo aí. Deixa eu ver se tem mais alguém aí. Lucas Molissani, tudo bem com você? Digo não a carência. Tudo bem também, Lucas. Tudo tranquilo. Maravilha. Esperar o pessoal saindo para eu encerrar a reunião, né? Só não consigo encerrar. Mas, tamo aí. Só vi mensagem chovendo durante a aula, nem abri para ver nada. Lucas não estava conseguindo entrar. Ah, tá. Agora entrou. Maravilha. Felipe vai ser o último a sair, né, Felipe?